Olá, tudo bom com vocês? Eu me chamo Aline e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. Então, nesse vídeo, eu vou fazer uma review dos episódios 27 a 30 de Realeza Majestosa King Odir. Uma vez por mês, eu faço a review dos 4 últimos episódios. Então, bora lá conversar muito sobre esses 4 episódios? Mas antes, não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural. Bom, então agora nós entramos no segundo arco da história de King Odir. Então nós temos novos inimigos, novas histórias e muita confusão. Bom, então teve uma passagem de tempo de 2 anos entre o último episódio, que é quando, a nossa realeza majestosa King Odir finalmente derrotou o Império Bugnarak, descobriu que foi o Kamedin que criou uma confusão entre as duas raças e por isso essa guerra que durava 2000 anos, e também vimos o Jeremy virar o 6º rei, o rei do interlúdio, o rei dos Bugnarak, querendo ainda trazer a paz entre humanos e Bugnaraks. E aí houve essa passagem de 2 anos. Então no episódio 27, a gente vai entender um pouco dessa passagem de 2 anos, o que aconteceu com os nossos 6 reis. A gente vê que o Gira está muito mais maduro, sendo o rei de Shugodan. O Jeremy continua ali sendo o rei dos Bugnarak, junto ali com o Geraldine, E a gente até vê que lá em Shugodan ninguém mais teme os Bugnarak, Os Bugnarak do Jeremy, o que deixa ele muito contente também. E vemos também que os outros reis estão desaparecidos, A gente não sabe o que aconteceu com o Yamaguchi, com a Himeno-Han, com a Rita e com o Kakuradi, A gente só vê que os seus retentores estão nos seus lugares. Então a gente fica ali meio confuso, uma boa parte do episódio até entender o que houve com os outros reis, O que aconteceu? Eles foram presos, gente. Estavam lá presos em Gokhan, porque, fizeram besteirinhas, Ficaram presos e a Rita resolveu tirar férias forçadas. Então ela estava presa com, a Himeno-Han, Yamaguchi e o Kakuradi. E quem estava tomando conta dos reinos, como eu já falei, eram os seus retentores, Aqueles auxiliares deles, os braços direitos dos nossos reis. Até que chegou a nova ameaça. O rei Cosmo Inseto, que diz que é o rei do universo, com um nome super difícil de falar, que eu nem vou tentar falar aqui, porque provavelmente eu não vou conseguir. E aí ele chegou junto com outros, que fazem parte ali do seu império, vamos dizer assim, que são chamados de bobos. Então nós temos novos personagens. O próprio rei Cosmo Inseto, e os seus bobos, Goma, Hibio, Minogan e Kamedin, gente. Kamedin não morreu como nós achávamos. Kamedin faz parte aí, vamos dizer assim, desse império do rei Cosmo Inseto, E ele estava aqui criando essa confusão. Porque esse rei, ele ataca vários planetas do universo e destrói todos esses planetas. Ele mata, todas as pessoas do planeta. Deixa o planeta intacto, mas acaba com os moradores dos planetas, vamos dizer assim. Então, como ele se acha muito forte, do mais do que ele achou que seria divertido colocar 2 raças uma contra a outra. E foi o que ele fez aqui na Terra, Ele colocou os Bugnarak contra os humanos graças ao Kamedin, que estava ali exatamente para isso. Só que ele falhou no seu plano e aí ele trouxe o rei Cosmo Inseto para atacar a Terra. Já que terminou a guerra, ele tinha que fazer mais alguma coisa. Vilão, gente? Ninguém merece Kamedin. Vamos ter que aguentar ele aí por mais episódios, infelizmente. Então a gente vê, que os outros reis ficaram presos, tudo mais, essa nova ameaça que a gente vê que é bastante forte. Então, o que acontece, Eles tentam enfrentar ali, esse rei Cosmo Inseto, não conseguem fazer grande coisa e tal.
E aí vamos para o capítulo 28, quando a gente vê que os reis trocaram de corpos, gente. O que até foi engraçado, né? A gente vê os reis trocando de corpos, né? A Hime-no-Han vai pro corpo do Kakuragi, o Kakuragi pro corpo dela. A Rita vai pro corpo do Yamaguchi, Yamaguchi no corpo dela. E o Gira vai pro corpo do Jeremy, o Jeremy pro corpo dele, né? O que foi um pouco engraçado e criou muita confusão. Porque imagina, né, essa troca de corpos aí, eles tendo que governar outros reinos, e ele se preocupou mais com os seus reinos, e aquela confusão generalizada, né, que o Goma estava tentando fazer, criar confusão para poder acabar ali, né, com esses 6 reis. Só que não conseguiu, né? Eles conseguiram resolver as suas diferenças, atacar o Goma e voltarem aos seus corpos. Esses 2 primeiros episódios, né, desse novo arco, 27 e 28, foram os mais fracos desses 4 episódios, mas não foram episódios ruins. É que foram episódios mais explicativos, né? Esse segundo reafirmou, vamos dizer assim, a aliança entre os reis, né? Mostrou o entendimento entre eles e mostrou o quão são poderosos esses novos inimigos. O que eu gostei bastante, porque, gente, Império Bugnaraki, né? Eles derrotavam com uma facilidade. Era raro alguma coisa durar mais do que um episódio, né? Até o Daigorg não foi um perigo assim tão, né, poderoso assim, que, né, durou 2 episódios, foi resolvido facilmente. Já esse a gente vê que realmente, né, eles estão tendo muito problemas porque eles são muito poderosos. Bom, eles conseguiram destrocar de corpos, mas não derrotaram o Goma, né, que, vamos dizer assim, foi meio que punido pelo rei Cosmiceto, ficou preso, e aí, né, veio a Hibio para atacar. Então, o que ela fez? No finalzinho do 28, ela fez com que os retentores dos reis atacassem os reis, né, e aí fizessem com que eles ficassem feridos e desacordados. Menos o Jeremy, que conseguiu impedir o ataque do Douga, né, porque eles estavam controlados pela Hibio. Esse é o poder dela, ela meio que ela sugere o que você deve fazer e meio que controla a mente deles. E aí o que ela fez? Uma verdadeira revolução ali entre os reinos, né, porque com os reis desacordados, os retentores ocuparam o lugar dos reis. E aí, né, começou a ser criado vários motins, porque a Hibio começou a fazer com que algumas pessoas, né, dos reinos ali começassem a querer destruir o outro reino. Então começou guerra, acabou as relações diplomáticas, uma confusão danada, até que os reis acordaram. Então o que eles fizeram? Se reuniram, mas o Jeremy não apareceu nessa reunião. Então eles decidiram que eles iam se colocar como vilões para que esses retentores fossem os heróis e assumissem o trono deles. Então quando eles foram fazer ali, né, a transmissão para todos os reinos, chega o Jeremy, joga a teia na cara deles e diz que foi ele que fez tudo, né? Porque o plano da Hibio era com que eles se voltassem contra o inimigo. E o Jeremy, sendo o inimigo, eles se voltariam contra o Jeremy, né? Então foi uma ideia dele, com a ajuda do Geraldine. Eles enganaram, né, aos súditos, né, dos reis, que eles é que fizeram tudo, que o Geraldine é que se transformou nos retentores para poder atacar, né, os reis e tudo mais. E fez ali aquela firula dele, mostrando, né, que os reis tinham destruído tanto o Jeremy quanto o Geraldine, fazendo como se fosse uma ilusão, né, de que eles tivessem sido destruídos pela realeza majestosa King Udi. E aí fez com que, né, o controle da Hibio saísse das outras pessoas, né, que estavam controlados por ela, né, fazendo com que, assim, derrotassem essa ameaça, mesmo não tendo derrotado a Hibio. O que até foi triste, né, o Jeremy ter que abrir mão, né, dessa aliança entre os humanos e Bugnarakis, né? Ele teve que abrir mão dessa amizade, colocando eles novamente como se fossem os inimigos, né? O que foi triste, mas mostrou o amadurecimento também do Jeremy, que dessa vez se sacrificou, né, para a paz, né, para o bem de todos, né? O Jeremy, ele se tornou um personagem muito importante, né, muito querido, e ele se sacrificou, né? Foi triste, sofri junto com o Jeremy, né? E aí vamos para o último episódio, o episódio 30, né? Quando a gente vê que a Carras, né, a antiga rainha de Gokan, reapareceu e começou a congelar tudo. Chegou até a congelar um homem misterioso que apareceu lá em Shugodan,
né? E aí ela acabou atacando o Ishabana, né? Estava a Rita também em Ishabana. E aí a gente descobre um pouco do poder da Rita, né? Que ela herdou da Rainha Carras, né? Que é aquele olho que parece que tá congelado, que ela sempre tampa, né? Ele realmente congela, né? Ele cria uma prisão de gelo quando eles não conseguem julgar perante a justiça alguma pessoa que fez muito mal. E foi isso que aconteceu com a Carras, né? Agora a gente entendeu tudo ali, apesar de já ter sido um pouco explicado anteriormente, né, em outros capítulos, né, a gente agora entendeu tudo, né, quando teve a fúria dos deuses, né, a Rainha Carras não conseguiu julgar o Glode, né, que ele é que foi realmente o responsável pela fúria dos deuses, porque ele é um necromante, então ele conseguiu, né, assim, ressuscitar vários Shugods e fazer com que eles atacassem, porque como eu falei, é um necromante, então ele controla os mortos, e foi isso a fúria dos deuses, e ele também, né, faz parte lá desse império aí, né, desse rei Cosmo Inseto, né, ele é um dos 5 bobos, né, como tá lá na tradução do site Newsect, tá, gente? E, bom, né, aí a gente descobriu sobre isso, e como a Rainha Carras queria fazer algo, ela fez essa prisão de gelo, né, então ela se congelou junto com ele esse tempo todo, né, por isso ela forjou a própria morte, o marido foi preso e tudo mais, né, porque ela queria segurar, né, Gokhan, que Gokhan tivesse uma nova rainha, que foi a Rita, e ela queria, né, trazer a paz para todos os reinos, e aí fez isso. Então ela se manteve presa, congelada, junto com esse Gold, né, até agora que o Kamedin foi lá e conseguiu, né, soltar os dois, matou a Carras, e a Carras começou a atacar justamente porque, né, porque o Glode é um necromante, estava controlando ela. Mas aí esse controle saiu quando ela viu a Rita, né, a reconheceu pelo olho, e aí ela, né, morreu de vez. Né? Então eles começaram ali a entender o que está acontecendo, e quando, né, o Gira e o Jeremy levaram o Glode para Ishabana, a Hime-Nohan acabou o reconhecendo, né? Porque ela era uma criança quando teve a fúria dos deuses. E aí, quando ela olhou para a cara dele, ela acabou lembrando do que aconteceu, que provavelmente pelo trauma ela não lembrava, né? Acredito que seja isso, porque, né, ela tinha acusado o Jeremy de ter feito, né, a fúria dos deuses. Então, acho que ela só lembrou agora que ela viu a cara, né, dele, porque senão seria um erro bem forte, né? Mas, enfim, aí eles começam a lutar contra esse Glode, né, que realmente é muito poderoso, imortal e tudo mais. Então, a Rita resolve fazer o mesmo sacrifício que a Rainha Carras, né, e se congelar junto com ele. Então, quando ela começa a usar o seu poder, a gente tá vendo ali, ela se congelando junto, né, com o Glode, a Hime-Nohan não deixa, diz que não vai perder a sua amiga, que eu achei lindo, maravilhoso, puxa ela, a abraça e diz que eles vão derrotar sem ela precisar usar esse poder e se sacrificar, né, junto, né? Então ele acaba não ficando congelado, a Rita acaba não se sacrificando, e aí começa a luta de novo contra o Glode, que é muito poderoso, né? E aí, quando ele vai atingir a Hime-Nohan e a Rita dizendo que vai matá-las, aparece uma Bugnarak que dá-lhe um golpe e golpeia todos os outros reis, chega até o Jeremy, que a reconhece como sua mãe. É a mãe do Jeremy, que também deveria estar morta, não está, e pede ajuda dele. E assim termina o episódio 30, né? Então, no 31, provavelmente, a gente vai descobrir mais da história aí da mãe do Jeremy, o que tá acontecendo, e mais sobre essa história aí. E eu estou amando esse segundo arco de King Ode. Apesar de nós não termos vistos nenhum dos Shugods, né? Não tivemos robô, nem monstro gigante, nem nada disso, mas tivemos bastante luta, né, deles, né, transformados e tal. Mas assim, eu gostei bastante desse novo inimigo, porque realmente é poderoso, não é fácil de vencer. Eles tiveram que vencê-los, né, com inteligência, não pela luta, porque eles na luta, vamos dizer assim, não estão conseguindo grande coisa, né, contra esse rei Cosmo Inseto e esses, né, súditos aí desse rei Cosmo Inseto, né, esses novos 5 bobos, né, como tá na tradução, né, então, né, tá perigando aí pra eles, eles têm que, né, manter a paz, manter os reinos, e tem esse poderoso inimigo, mas tá ficando cada vez mais maravilhoso de se ver. Realeza Majestosa King Ode. Eu adorei todos os capítulos. O 29 e o 30, né, foram episódios mais emotivos, que trouxeram revelações e que eu achei melhores que o 27 e o 28, mas também foram episódios
bons. E eu quero saber de vocês. Vocês estão gostando desse novo arco de episódios de Realeza Majestosa King Oja? Deixa nos comentários tudo o que vocês acharam sobre esses 4 últimos episódios de Realeza Majestosa King Oja. Não deixem de estar se inscrevendo no canal Refúgio Sobrenatural, de dar aquele like no vídeo que ajuda muito e de estar ativando o sininho de notificações para vocês saberem sempre quando sai um novo vídeo. Obrigada por vocês terem ficado até o final. Beijos!